Olá, prazer em ter você aqui comigo neste workshop. E eu vou falar um pouco sobre o Cone Hindu, que é uma técnica que eu já trabalho há mais de 7 anos e também dou curso há pelo menos uns 5 anos de Cone Hindu. Já formei mais de 100 alunos e eles amam trabalhar com cone, sempre recebo um ótimo feedback, porque eles acabam associando o cone nas suas terapias. Às vezes a gente aplica só a sessão do cone, às vezes a gente associa com outras terapias que a gente já aplica em consultório. Meu nome é Vanessa Romanos, eu trabalho com terapias orientais, sou acupunturista há mais de 12 anos. E o cone veio para mim, né, como eu já falei, há uns 7 anos mais ou menos. É uma técnica que eu utilizo sempre, praticamente, nas minhas sessões. Por quê? Como ela casa muito bem com outras técnicas, eu consigo utilizar ela com acupuntura, com massagem, com reiki, com qualquer tipo de terapia que eu vá trabalhar no cliente, eu consigo associar o cone. Ele não precisa ser necessariamente só nos ouvidos, como muitas pessoas pensam. Então, eu utilizo nos ouvidos caso haja necessidade, e eu utilizo muito nos chakras das pessoas. Por quê? Os chakras, geralmente, eles estão desequilibrados. Não todos, em todas as pessoas, mas geralmente tem um ou outro desequilibrado que acabam desequilibrando os outros chakras. Então, quando eu percebo que existe algum desequilíbrio referente aos chakras, à energia da pessoa, eu vou lá e aplico o cone em cada chakra. Eu posso aplicar um cone em todos os chakras e ali eu vou percebendo. Eu faço a leitura da chama, vejo o cone ele fazer uma limpeza energética na pessoa, porque ele acaba saindo uma fumaça por baixo. Nem sempre ele sai, mas geralmente quando ele sai essa fumaça por baixo, ele está dizendo que está sendo feita uma limpeza energética mais forte naquela região. Então, às vezes, vai sair um determinado chakra aquela fumaça. E eu vou perceber, geralmente, por causa da chama, que aquele chakra, ele está um pouco mais desequilibrado. Eu também faço uma limpeza energética. Então, eu coloco em pontos do corpo que eu percebo que ali precisa trabalhar mais a energia, fazer uma limpeza, tudo muito intuitivo também, ou de acordo com o que a pessoa venha me relatar. Muitas vezes a pessoa me fala, olha, eu tenho, né, estou com isso, aconteceu isso, então ali eu já vou aplicando na energia da pessoa e o cone ele vai fazer aquela limpeza. Ele faz a limpeza através da pressão negativa. Por quê? A gente acende o cone aqui, como você já deve ter visto em imagens que tem na internet. O que que eu vou fazer? Eu vou acender essa região e quando eu acendo essa parte do cone, aqui é feita uma pressão negativa. Aqui embaixo é feita uma pressão negativa e ele começa a puxar a energia que está mais densa na pessoa, aquela energia excessiva, desequilibrada, e é queimado pelo cone, tá? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, aquela cera que fica dentro do cone é a cera do ouvido? Não. Por quê? Se eu aplico nos chakras, como é que vai ser cera do ouvido? Não, não é cera do ouvido. Mesmo que eu aplique nos ouvidos aquela cera que está lá dentro, depois, se você abrir o cone, você vai perceber uma cera. Não é em todas as pessoas que ficam também essa cera. É a cera do próprio cone, que ela é derretida ali e ela fica, é uma energia que fica ali materializada através da cera do próprio cone. Por isso que em algumas pessoas não fica essa cera lá dentro, esse resíduo. Por quê? Não teve uma energia ali para ser limpa de uma forma tão profunda que causou esse derretimento da cera lá dentro. Então, tudo tem um porquê. Por que que em determinadas pessoas eu aplico nos chakras, faço a limpeza energética e o cone ele está limpinho lá dentro?
Se fosse somente pelo derretimento da cera, é claro que ficaria em todos os cones, mas não. Então, quer dizer, é a energia que fica ali materializada através da cera, ok? Então, tudo tem um porquê. A leitura das chamas, os resíduos. Então, nada é assim, ah, ficou, não ficou, é por um acaso. Não é. Eu posso também fazer aplicação de cone no ambiente. Então, eu posso acender e ficar numa determinada região da minha casa, que eu percebo que ali deve ter alguma energia, eu acho que está atrapalhando. Eu quero fazer uma limpeza energética mesmo no espaço da minha casa ou na casa inteira. E eu posso aplicar o cone, porque ele vai puxar aquela energia e vai queimar. Então, existe uma transmutação aqui, energética. E muitas vezes vai ficar a cera lá dentro, aquela cera derretida lá dentro. Então, você vai perceber isso. Por quê? O cone fez uma limpeza energética mais profunda. Se tiver tudo ok, você vai ver que o cone não vai ficar nada. Nada, ele vai ficar limpinho lá dentro. Já aconteceu algumas vezes, não foram poucas. Você pode também se auto-aplicar cone. Eu me auto-aplico nos chakras. Eu posso aplicar em todos os meus chakras. Eu posso aplicar num ponto de dor que eu esteja sentindo. E eu percebo realmente que faz uma limpeza. Às vezes eu tô cansada mentalmente, cansada energeticamente, porque trabalho com muitas pessoas, e eu não sou esponjinha, eu já aprendi a não ficar absorvendo a energia dos outros. Porém, existe um cansaço energético, um cansaço mental quando a gente lida com muitas pessoas, quando faz trabalhos manuais, como são as terapias que eu aplico. E aí eu vou lá e faço a aplicação do cone. E ele faz essa limpeza. É como assim, já aconteceu algumas vezes de eu estar muito cansada, com dor de cabeça, eu perceber que aquela dor de cabeça é mais energética, e eu vou e aplico o cone, né, principalmente no chakra coronário, frontal, e é como se ele tirasse realmente com a mão. Imagina você tira algo com a mão, aquela coisa não está mais lá. É o que o cone faz. Então, rapidamente, assim, após ele queimar pelo menos até a metade, eu já comecei a perceber a diferença. Então, eu já não era mais aquela pessoa que estava cansada há 5 minutos atrás. Já estava totalmente diferente. Então, isso que é legal do cone, você pode se auto-aplicar. Os seus clientes, eles vão perceber a diferença. Muitos dos meus amam receber cone e eles mesmo pedem. Eles pedem, eu falo, você pode passar o cone em mim? Porque eles percebem a diferença do antes e depois do cone. Tá? Então, claro, tem todo um cuidado para se trabalhar com cone, não é só sair aplicando, porque tem um cuidado principalmente nos ouvidos, não é? Como nos chakras, né? Mesmo nos chakras deve-se ter cuidado. Agora eu vou passar alguns slides para você falando do cone de uma forma mais organizada, para a gente não ficar divagando tanto e ficar algo um pouco mais didático para você poder compreender um pouco mais sobre o cone hindu ou cone chinês, que é a mesma coisa. Quando a gente chama cone hindu ou cone chinês, é o mesmo trabalho, é o mesmo procedimento, é o mesmo cone. Também é conhecida como vela Hope. Então, às vezes você vai ouvir, nossa, o que é a vela Hope? É a mesma coisa, só com nomes diferentes. Vou trazer aqui agora alguns slides para você, para ficar mais ilustrado. Workshop Conindu Chinês. Seja muito bem-vinda aí, bem-vindo quem está comigo agora. O que é a terapia do Conindu? O Conindu, conhecido também como Cone chinês, é uma terapia que tem como principal objetivo a desobstrução dos canais energéticos, limpeza do campo áurico, desobstrução dos chakras, ouvido, nariz e garganta. Basicamente é esse o trabalho dele.
E foi assim que ele foi trabalhado há mais de 3.000 anos atrás, por vários povos, tá? Então, nós podemos ver aqui, a gente não sabe ao certo quem criou o cone, qual foi o povo que trouxe esse conhecimento. Nós não sabemos, por isso que a gente chama cone hindu, cone chinês. Os sacerdotes maias também utilizavam, os monges tibetanos utilizavam o cone. Eles utilizavam para processos espirituais, como centralização, alinhamento e harmonização de pensamentos, também questões mentais eles traziam para ser trabalhados com o cone. O cone, ele é conhecido há mais de 3.000 anos atrás pelos povos antigos, então nós não sabemos ao certo quais foram os povos que trouxeram esse conhecimento para nós. A gente não sabe, porque os chineses utilizavam, os hindus utilizavam, os monges tibetanos utilizavam, os sacerdotes maias utilizavam, os índios americanos utilizavam também. Quando é muito antiga a terapia, fica meio, né, a gente não sabe de onde veio. Claro, por exemplo, a acupuntura, a gente sabe que veio da China. Mas tem outras terapias aí que a gente conhece, milenares, que realmente fica meio perdida aí na história. Qual foi o nascimento dela? Qual povo que trouxe ela? E tá tudo certo. Ele foi passado de geração em geração. Então, não teve aí uma escritura falando realmente da onde veio. Então, essa terapia não tem isso até onde nós sabemos. Como muitas coisas estão sendo descobertas, quem sabe a gente descubra algo mais aí do cone, da origem do cone. Então, esses povos, eles trabalhavam para centralização, alinhamento e harmonização dos pensamentos, sentimentos e emoções. Eles trabalhavam também para trazer o equilíbrio e favorecer a conexão com a divindade, a comunicação com as esferas espirituais. Então, muitas vezes, antes de eles fazerem uma meditação, para se conectar com o divino deles, o que eles estavam buscando naquele momento, eles faziam a utilização do cone nos chakras, principalmente no chakra coronário, no frontal, que é para facilitar, para fazer uma limpeza nessa região, seja energética, mental, emocional ou sentimental também, porque isso também atrapalha a conexão. Então, eles faziam essa limpeza, chakra cardíaco, pode ser utilizado, é fantástico para trabalhar as emoções. Então, eles utilizavam dessa forma para fazer essa limpeza e ter mais conexão, facilitar a conexão, facilitar a comunicação com as esferas que eles queriam alcançar. Princípio do funcionamento do cone. Nos ouvidos, acende-se a extremidade mais larga, que foi essa aqui que eu mostrei para você, e coloque-se a parte mais fina do cone na entrada do ouvido. Tem que ter muito cuidado aqui, tá? Não é sair fazendo assim de qualquer forma, ok? Assim que o fogo consome todo o oxigênio contido no interior do cone, inicia-se um suave processo de pressão negativa por causa do vácuo. Então, essa pressão é feita aonde começa a trabalhar a parte energética do ouvido, a circulação sanguínea, tá? Começa a trabalhar o derretimento da cera. É muito sutil esse calor, então ele promove um suave derretimento da cera. Ele não puxa aquela cera que existe lá dentro do ouvido, como muitas pessoas pensam, e muitas pessoas procuram tratamento para essa finalidade. Ele não é um aspirador de cera, tá? Então, ele não faz esse processo, mas ele auxilia muito a movimentar a cera que está lá dentro, e isso faz com que a pessoa volte a ouvir. Então, aquela cera que estava tampando a audição dela, ela é movimentada e a pessoa volte a ouvir. Às vezes, isso não ocorre na primeira sessão, mas já aconteceu comigo, de eu aplicar numa cliente, ela estava anos sem ouvir
perfeitamente de um ouvido, então estava tampado. Eu pensei que já era uma doença congênita. Eu até falei para ela, olha, eu não sei se o cone vai ajudar nesse seu caso, mas vamos fazer, porque ela me pediu o cone. E eu fiz. E depois dessa aplicação, ela foi embora, tudo. Aí, quando eu voltei a conversar com ela, depois eu perguntei no WhatsApp como estava, e ela falou para mim que ela voltou a ouvir, quer dizer, movimentou aquela cera lá dentro e ela voltou a ouvir. Eu fiquei chocada, eu falei, nossa, eu não imaginava realmente que era cera no ouvido dela, eu imaginei que já era algo da idade. No caso, não era, e ela voltou a ouvir. Então, realmente, o cone surpreende a gente. Esta pressão, juntamente com a fumaça e o calor, mobiliza todo o muco acumulado nas passagens internas do ouvido, nariz e garganta. Então, quando ele entra, né, nessa parte dos labirintos, né? Então, essa fumacinha, ele vai ativando a circulação e ele promove aqui também um relaxamento, uma circulação energética um pouquinho maior. Então, você vai perceber que a garganta vai mudar. Se a pessoa tiver aqui congestionada, obstruído, isso vai causar uma diferença. Se a pessoa tem sinusite, o efeito é fantástico, rinite, tá? Então, já apliquei em pessoas com sinusite e realmente tiveram um efeito muito rápido. Por quê? A pessoa estava muito congestionada aqui na sinusite. Então, eu fiz nos chakras também, fiz nos ouvidos, e após, né, assim, algumas horas após a aplicação, a pessoa começou a soltar muito aquele muco, aquela coisa que estava presa, ela começou a soltar. Aí, aparentemente, houve uma piora no estado dela, porque ela começou a ficar aí com uma fase muito aguda na sinusite. No outro dia, eu apliquei novamente, porque ela estava eliminando, na verdade. Parece que houve uma piora, mas não, ela precisava eliminar aquilo que estava congestionando ela. No outro dia, eu apliquei novamente e aquela pessoa já não tinha mais aquela congestão. Então, eu fiz duas aplicações seguidas. Num dia, eu fiz uma, no outro dia, eu fiz outra, e aquela congestão na segunda aplicação foi embora. Então, bem legal, assim, você pode fazer dias seguidos, pode fazer um dia, pular outro dia, não tem uma contraindicação nesse caso, porque ele não é invasivo, ele é super tranquilo. Então, ali houve realmente um efeito muito rápido. Eu já apliquei muitas vezes o cone, já são incontáveis as vezes. E realmente eu vejo muito efeito, tanto físico quanto energético. E o efeito físico dele é muito rápido, isso que é legal, porque você trabalha a energia e fisicamente o efeito aparece muito rápido. Por quê? As nossas doenças, os nossos desequilíbrios, eles primeiro começam na energia, depois no emocional, depois que vai para o físico, que é somatizado no corpo. Então, quando a gente já trabalha energia, a gente também já está trabalhando emocional e rapidamente você vai perceber o efeito no físico. Então, realmente ele surpreende com os resultados. Promove um equilíbrio emocional, sensorial, apura os sentidos e contribui para o desenvolvimento espiritual, uma vez que clareia a mente, aguça os sentidos e aumenta a sensibilidade e a intuição. Realmente, quando a gente faz essa limpeza energética, esse equilíbrio dos chakras, a tua intuição começa a melhorar. A intuição do seu cliente começa a melhorar. Você tem mais clareza mental. Você consegue organizar os seus pensamentos de uma forma muito mais tranquila, muito mais rápida, sem muito esforço. Então, realmente é como uma varinha mágica ali, o cone, ele é fantástico para essas questões. Há pessoas que não acreditam que o cone faz esse trabalho, mas nós temos aí, não tem comprovação científica, a única comprovação que nós temos é quando é aplicado na pessoa e a pessoa realmente
percebe o resultado. É quando você recebe uma sessão de cone e você percebe o resultado. Então, como eu falo, o cone sempre surpreende. Não é à toa que lá, há 3.000 anos atrás, eles utilizavam para clareza mental, para limpeza energética, para alinhamento dos chakras. Então, eles já utilizavam naquele tempo. E por que que agora nós vamos duvidar disso? Sendo que nós temos resultados, nós temos como comprovar através dos resultados que nós temos. Então, a partir do momento que você começa a aplicar o cone, você começa a perceber aí que realmente tudo isso que a gente fala da energia, da limpeza dos chakras, é totalmente verdadeiro. Suas propriedades agem de forma a realizar uma limpeza profunda, retirando e transmutando as energias negativas, combatendo e prevenindo doenças. Então, você pode trabalhar com o cone como um tratamento para doenças, você vai aplicar no local da doença, ou como uma prevenção também, porque se automaticamente você vai ali, vamos ver assim, uma vez por semana, você recebe uma sessão de cone ou você se auto-aplica uma sessão de cone, você está limpando a sua energia. Então, você não deixa com que a energia da doença se somatize no seu corpo, porque também você está trabalhando o seu emocional, fazendo uma limpeza, um equilíbrio emocional através do cone. Então, aquele emocional não vai trazer a doença para o seu físico, porque você já está limpando ele. Então, ele trabalha como uma prevenção. Ao terminar o processo de limpeza, podem ser vistos no cone os objetos cristalizados que foram eliminados. Então, foram eliminados da pessoa e cristalizou dentro do cone. Tá? Então, através da cera, formou essa cristalização das energias que foram limpas. Contraindicações: processos cirúrgicos recentes, cisto nos ouvidos, perda de audição congênita, tumor no ouvido. Então, quando a pessoa tiver alguma questão dessa, a gente não aplica o cone. Então, não adianta a pessoa vir procurar a sessão do cone nos ouvidos por essas questões, não. Ela vai procurar por outras questões. Algumas indicações eu já vou falar aqui. Então, ele faz o alinhamento dos chakras, como eu já falei, ele trabalha a ansiedade, estresse, nervosismo, dores de cabeça e enxaquecas, eliminação da energia intrusa, que é essa energia que a gente acaba captando aí de ambientes ou de pessoas, excesso de cerume, excesso de mucosidade no ouvido, nariz e garganta. Tem muitos motivos por a pessoa desenvolver uma labirintite. Pode ser de bactéria, pode ser emocional, uma ansiedade muito extrema, ele também pode causar uma labirintite. Então, tem eles fatores aí. O que o cone vai fazer? Não é que ele vai curar a labirintite, mas ele vai aliviar os sintomas. Então, ele faz com que a pessoa não tenha essas crises de tonturas tão fortes ou tão recorrentes. Então, ele ajuda a trazer esse equilíbrio aí para a labirintite. Perda de audição por bloqueio de secreções, que seria o cerume, redução olfativa, sinusite aguda ou crônica, entre outras indicações. Então, tem muito mais indicações aí que o cone trabalha. Alguns benefícios: ele ativa a circulação dos ouvidos, aumenta a atenção, percepção e intuição, como eu já falei, auxilia no redirecionamento da vida. Então, se a pessoa está confusa, não sabe para que lado vai, o cone ajuda a trazer essa clareza aí para a pessoa. Cessa os sintomas físicos causados pelos desequilíbrios energéticos, desobstrui o ouvido, nariz e garganta, eleva o padrão vibratório, facilita o desenvolvimento mediúnico, então quem gosta de trabalhar a sua mediunidade, ele é uma das ferramentas que vai te auxiliar, porque justamente ele vai fazer a limpeza, o equilíbrio aí do seu chakra coronário, fortalece o sistema imunológico, porque ele vai equilibrar os chakras, equilibrando os chakras, ele ajuda a trabalhar as glândulas, os hormônios, então ele ajuda muito no sistema imunológico. Promove a centralização energética, emocional e espiritual, purifica a energia, traz clareza aos pensamentos e muito mais. Tem muito mais benefícios do cone ainda.
Aqui a gente vai falar um pouquinho dos chakras, tá? O que que causa, né? Como você vai reconhecer quando um chakra está em desequilíbrio no corpo? Então, o chakra básico, que é aquele primeiro chakra nosso, ele tem a cor vermelha, tá? Quem aí já conhece chakras já sabe desse conteúdo aqui, mas tem muita gente que ainda não conhece. Então, toda forma de conhecimento é válida. Então, ó, o desequilíbrio desse chakra produz fisicamente anemia, leucemia, deficiência de ferro, problemas da circulação, pressão baixa, pouca tonicidade muscular, fadiga, insuficiência renal, excesso de peso. Esse é alguns dos desequilíbrios físicos que esse chakra pode apresentar quando ele estiver em desequilíbrio. O chakra umbilical, ele é da cor laranja, ele está ali na região do umbigo. Seu desequilíbrio afeta principalmente os ovários, próstata, testículos e o ciclo menstrual feminino. O plexo solar, ele é da cor amarela, ele está aqui na região do estômago. O seu desequilíbrio produz patologias como diabetes, desordens no trato digestivo, alergia, sinusite, insônia. O chakra cardíaco, que é esse aqui do centro, né, bem na região cardíaca nossa, aqui do peito, ele tem a cor verde, rosa também, então ele compõe aí duas cores. Seu desequilíbrio produz patologias como palpitação, arritmia cardíaca, rubor, pânico, pressão alta, intoxicação, colesterol alterado e muito mais. Tem muito mais questões aí também de cada chakra. O estudo dos chakras, ele é muito profundo. O chakra laríngeo, que é esse da garganta, né? Aquele chakra da comunicação, e a cor dele é um azul celeste. Em desequilíbrio, produz patologias como resfriados, tendência a infecções virais e bacterianas, herpes, dores musculares ou de cabeça. Então, também a questão da comunicação afeta muito a região da garganta. Então, se a pessoa está lá com questão, não consegue pôr para fora alguma coisa, trabalhar esse chakra com cone é fantástico. Quando ela não consegue falar o que ela precisa, o que ela pensa, fica engolindo, muitos engolindo sapo, aquela coisa. Então, realmente começa a ter problemas aqui nesse chakra. Então, é nessa região. Também vai trabalhar tireoide. Então, é muito bom aí para trabalhar com o cone. Chakra frontal, esse aqui, azul índigo, a cor dele. Em desequilíbrio, produz patologias como vícios, compulsões, problemas nos olhos, cegueira, catarata, surdez também. O chakra coronário, que é esse aqui que eu já falei, a cor dele é violeta. Em desequilíbrio, produz patologias como desordem no sistema nervoso, insônia, enxaqueca, histeria, disfunção sensorial, possessão, obsessão, neurose. Então, ele está bem ligado a questões espirituais. Outras indicações do cone. A terapia com cone, além de tratar a visão, olfato, paladar, audição, promove processos energéticos que harmonizam os elementos ar e água do sistema auditivo. Tranquiliza o Shen. O Shen, para os orientais, para os chineses, quer dizer a mente. E a mente, ela habita aqui no coração, na região cardíaca. Tá? Então, a mente para eles, ela habita aqui. Principalmente quando a pessoa está com insônia, por exemplo, a gente fala que o Shen está fora da casinha. Quer dizer, a mente está divagando muito por aí. E aonde a casinha do Shen? É no coração. Então, está muito ligado o coração à mente para os orientais. E também dentro dos elementos, os 5 elementos da medicina oriental que a gente trabalha, o elemento água, ele está diretamente ligado aos ouvidos. Então, ouvidos e rins. Quem que compõe o elemento água dentro da medicina oriental? Bexiga e rim. Então, quando existe um desequilíbrio de ouvido,
seja com audição, seja mesmo com tontura, seja com zombidos, está relacionado muitas vezes aos rins, ao elemento água do corpo. Na medicina tradicional chinesa, a saúde do ouvido está intimamente ligada às condições energéticas dos rins, que pertencem ao elemento água. Acabei de falar isso agora, já me adiantei. Na Índia, é conhecido para clarear a mente, retirar os maus espíritos e purificar os sonhos. Olha que legal. Então, realmente, eles trabalham aí questões mais espirituais com o cone. Podemos utilizar em pontos de meridianos de acupuntura. Então, quem conhece pontos de acupuntura pode utilizar o cone nesses pontos. Pontos de dores, órgãos, locais onde se encontra alguma patologia. Então, ele pode ser utilizado nos órgãos, qualquer tipo de dor pode se utilizar. Então, realmente, o cone, ele tem muitas funções. Podemos utilizar o cone em conjunto com outras terapias, como reiki, cromoterapia, aromaterapia, massagem, acupuntura e qualquer terapia que você atue, você pode estar acrescentando o cone nela, certo? O material que compõe o cone. Muita gente me pergunta, mas o que é produzido o cone? Ele é produzido de cera de abelha. É a forma que eu gosto de produzir o cone, é somente com cera de abelha. Então, os meus cones, eles são puros. Aí as pessoas falam, nossa, mas ele não fica mole com a cera de abelha, porque precisa de uma sustentação. Não, ó, o meu tá aqui, ó, certinho, não tem nada mole nele. E eu faço somente com cera de abelha. Muitas pessoas gostam de misturar a parafina, justamente porque pode dar uma sustentação melhor. Porém, os meus ficam super bem, aí sem precisar da parafina. Vai muito do tecido que se usa também, e geralmente é um tecido puro de algodão. A parafina, ela é opcional. Eu não gosto de utilizar, porque, ao meu ver, ela interfere no processo energético da limpeza que o cone faz, tá? Então, realmente, e não sou só eu que percebe isso, muitos alunos percebem, muitos terapeutas que eu conheço aí, que trabalham com o cone já há muitos anos, também gostam de utilizar só com cera de abelha. Muitas vezes você vai encontrar na internet cones feitos com parafina, misturados ou só com parafina. Eles vendem dessa forma também, mas eu sempre falo para as pessoas, ele não vai fazer aquele processo energético, aquela limpeza energética que a gente está buscando, tá? Para os ouvidos, tudo bem, vai causar ali aquele aspecto físico que a gente quer, que faça a movimentação da cera lá dentro, por causa do calor. Mas energeticamente ele não vai fazer o trabalho dele. Tecido de algodão é o que a gente utiliza nele, algodão puro. E própolis é opcional também, eu gosto de utilizar, mas caso não tenha, não tem problema se ele não tiver aí, ok? Diagnóstico pela chama ou resíduos. Este processo de diagnóstico são explicados detalhadamente no curso completo de cone, tá? Assim como as características dos chakras, então, quando ele está equilibrado, quando ele está aberto, quando ele está fechado, tudo isso tem lá no curso completo de cone, a produção do cone, a aplicação correta do cone, detalhadamente, super explicado, para que o aluno não cometa nenhum erro aí e possa queimar a pessoa, possa, enfim, né? Tem que ter todo um cuidadinho na aplicação do cone. Ele parece que é muito simples, sim, mas se você não toma todos os cuidados, realmente pode criar algum dano. Algumas perguntas frequentes que me fazem. O cone tira a cera dos ouvidos? Isso até já falei aqui, não, ele não tira a cera dos ouvidos, ele mobiliza a cera lá dentro e faz com que a pessoa volte a ouvir e facilite a retirada daquela cera. Tá? Depois a pessoa consegue fazer a retirada mais facilmente daquela cera que estava presa lá, que estava mais dura, então o calorzinho ele mobiliza essa cera. Pode ser feito em animais? Pode. Os animais, eles recebem o cone de uma forma fantástica. Porque os animais não têm tantos bloqueios como nós, tantos pontos de vista, tantas barreiras. Geralmente eles não têm.
Então, quando eles recebem qualquer tipo de terapia que você vai aplicar, o efeito é fantástico neles, é muito rápido. Eu mesmo já apliquei nos meus animais, alunos meus aplicam nos seus animais e o efeito realmente é muito rápido nos animais. Por quê? Justamente por isso, eles estão abertos. Então, tudo que é bom que você possa oferecer para eles, eles recebem de uma forma muito rápida. Os cones coloridos têm efeito diferente? Não. É só um pigmento que é colocado no feitio do cone e justamente eu não recomendo, porque aquele pigmento ele não vai fazer efeito nenhum no tratamento. Então, às vezes eles costumam pigmentar o cone de acordo com o chakra, então vende os 7 cones para cada chakra. Realmente não tem efeito nenhum. Tem pigmento, então acaba atrapalhando aí o processo energético do cone. Quantas vezes devo aplicar? Me perguntam bastante. Isso vai depender de cada pessoa. Se a pessoa quer trabalhar, assim, se você vai fazer um tratamento na pessoa, claro, você vai aplicar até a pessoa melhorar, mas a pessoa pode estar escolhendo a receber o cone como uma prevenção. Então, periodicamente ela vai fazer aí a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês. Então, não tem assim um número exato, não tem, porque isso vai depender de cada pessoa, tá? Da melhora da pessoa, cada corpo aí é um universo diferente. A parafina muda o efeito do cone? Isso até já falei, sim, ela muda o efeito do cone. Então, eu não recomendo que utilize parafina. Agora, se a pessoa quer trabalhar só o processo físico do ouvido, pode utilizar, não tem problema nenhum. O que é o resíduo que fica dentro do cone após a queima? Eu já falei também, é aquela energia que fica ali cristalizada, materializada, que foi retirada da pessoa e ela se materializa através da cera derretida lá dentro, que é a cera do próprio cone. Aqui nós temos algumas imagens de aplicação no chakra coronário, pode ver. Eu gosto de utilizar um protetor, tá? Esse aqui foi eu que fiz. Eu gosto de utilizar protetor. O meu preferido é CD. Então, esse CDzinho aqui, eu tenho vários CDs, então eu gosto de pintar ele para ficar bonitinho e fazer a utilização aí. Eu acho que ele protege muito mais do que o papel. E ele dura muito, então você vai ter aí protetor por muito tempo. Aqui no ouvido eu não utilizei o protetor, mas geralmente eu utilizo no ouvido justamente pelo calor. Como aqui eu estava fazendo uma aplicação justamente para tirar foto, eu quis fazer sem o protetor para mostrar como eu introduzo ali o cone dentro do ouvido, certo? Por isso que eu fiz sem protetor, mas eu recomendo que faça sempre com protetor na região do ouvido em qualquer parte, porque se pinga cera, não vai pingar na roupa da pessoa. Então, o protetor, ele faz esse papel, justamente é para proteger, caso pingue cera, vai pingar nele e não na roupa da pessoa. Aqui tem a foto aqui no chakra cardíaco, tá? Que eu estou aplicando, e fotinhos aqui de cones, tá? Que eu produzo os cones também. Eu gosto de produzir os meus cones, porque eu sei realmente o que eu estou utilizando, e eu prefiro porque sai um valor muito mais acessível. Porque o cone ele não é tão barato. Se você for pesquisar na internet, ele tem um preço interessante aí, às vezes R$ 10 o par, R$ 20, 15 reais, então vai depender. E como eu uso mais de um cone geralmente nas minhas sessões, eu prefiro fabricar o meu cone. Aqui nós temos o curso completo de Cone Hindu. Então, no curso você com vídeo aulas, tá? Tem o PDF completo com todas as informações. Você vai aprender a fabricação do cone. Então, você fabrica os seus cones, você não precisa economizar cone nas suas sessões, porque você tem que pedir da internet, às vezes não tem na hora, às vezes não é tão barato, então a gente pede aí, pelo menos quando eu fabrico cone, eu fabrico de 40 a 60 cones. E aí eu fico tranquila, posso utilizar quantos cones eu quiser, posso utilizar em mim quantas vezes eu quiser, então é super tranquilo. E você pode fazer o cone para vender também. Muitos dos meus alunos já fabricam seus cones para venda.
Então, tem muitos terapeutas que preferem não produzir os seus cones e também não sabem, não têm tempo, não têm habilidade. Então, eles estão vendendo para esses terapeutas. Eles conseguem divulgar, vender em sites, até no Mercado Livre. E eles sabem o que eles estão usando, né? Então, eles sabem que não tem parafina. Ah, meus alunos geralmente não usam parafina porque eu explico realmente qual a diferença da parafina e da cera de abelha, como eu acabei de falar. Então, eles acabam usando apenas cera de abelha. De bônus, o que você vai ganhar? Um guia completo de aromaterapia, que é realmente onde você vai aprender a utilizar a aromaterapia. Para quem ainda não trabalha, é excelente. Você pode estar incluindo aí nos seus atendimentos, incluindo na sua vida a aromaterapia. Tem receitinhas, tem realmente várias informações sobre a aromaterapia e que você pode estar usando. Um guia completo de cromoterapia, você que também vai aprender a trabalhar com a cromoterapia. Um guia de cura através do toque, que é a cura prânica, aquela cura através do Ti, sabe? Que é a nossa energia, não é como o reiki, que é canalizado, essa energia, mas este guia, ele vai trazer aí o conhecimento de como você produzir essa energia no seu corpo e poder estar passando para outra pessoa, através do toque, pode passar para uma planta, para animal, ou produzir essa energia no seu corpo aí, para caso você esteja com uma energia baixa, muito cansado, você produz essa energia e você já fica aí super bem. Então, é bem legal também, trabalha aí com a cura prânica, cura através do toque. Tudo isso por apenas 12 de 13,70 ou R$ 137 à vista. Pode ser feito no boleto, no cartão. Meus queridos, eu preparei mais um bônus, um guia de cristaloterapia. Então agora são 4 bônus no curso de Conindu. Então, se você quiser se aprofundar aí no cone, realmente este curso é para você. Tudo que eu sei sobre o cone está nele, tá? E caso você tenha alguma pergunta, você tenha alguma questão aí, você pode entrar em contato comigo. Eu respondo através do WhatsApp, respondo através do e-mail, também do Instagram, Vanessa Romanos, pode me chamar lá. Eu sempre estou disponível para responder as perguntas dos meus alunos e mesmo de quem não é meu aluno, também estou super aberta aí para tirar qualquer dúvida, certo? Então, espero mesmo que você queira ser meu aluno ou minha aluna, receberá todo o apoio, qualquer dúvida, qualquer questão, você terá todo o meu apoio, certo? Então, gratidão por você que está até aí comigo, até o finalzinho do vídeo. Você pode acessar o curso aí no botão abaixo, tá? Vai ter um botãozinho aí explicando. Aí você acessa lá, você já vai entrar no link de compra e qualquer dúvida pode me chamar. Gratidão, espero ver você do outro lado.